Esse vídeo só foi possível por causa das pessoas que apoiam o canal Devvlog. Muito obrigado a todos vocês, e principalmente a esses que estão na tela, que são os super apoiadores que apoiam com R$ 5 ou mais. Se você quiser participar desse grupo de pessoas que ajuda o canal a continuar postando vídeos, tem um link aqui no card. E aí, tudo certo? Bom, a gente ficou bastante tempo aí focando nos inimigos, né? A gente já fez vários sistemas para eles, movimentação, combos, vida, morte e tudo mais. Então agora eu quero fechar essa parte para seguir adiante, fazer as outras coisas que eu quero fazer nesse curso ainda. Então, para fechar, eu vou fazer essa aula teórica aqui, que vai ser sobre como você pode criar novos inimigos, tendo em mente tudo isso aqui que a gente já fez, tá? Também vou dar algumas sugestões de como você fazer inimigos com IAs diferentes, porque você vai ter que... porque se você pensar bem, né, esses inimigos, se a gente for colocar eles... sempre que a gente criar um inimigo novo, a gente colocar eles nesse grupo aqui, ele sempre vai ter essa IA aqui, né? Que é de movimentar, de escolher a decisão e tudo mais. Então eu vou te dar exemplos de como você pode fazer inimigos com IAs diferentes, tá bom? Se você quiser, né? Se o seu jogo servir somente essa IA, realmente ela é uma IA bem ampla, né? Dá pra fazer vários inimigos dentro dela, assim, com essa IA mesmo. Então se o seu jogo serve isso, tu pode fazer isso. Mas se quiser novas IAs, eu vou te dar uns exemplos de como fazer. Bom, vamos lá então. Primeiramente, inimigos novos aqui. Para a gente saber como criar inimigos novos, a gente tem que primeiramente detectar quais são as diferenças entre os dois inimigos que a gente criou. Porque para a gente ter clonado o primeiro inimigo e criado o outro, para a gente fazer isso, a gente teve que ter algum motivo, né? Para realmente eles se tornarem inimigos diferentes e não os mesmos. Bom, a coisa mais notável, né, realmente é o alcance dos ataques deles. O alcance, ele não é simplesmente uma mudança aqui na variável alcance, né? Porque se a gente fizer isso, ele vai começar a atacar de mais longe, só que ele não vai atacar certo, né? Porque se a gente colocasse esse inimigo aqui com alcance alto, ele iria começar a atacar de longe, só que ele não ia acertar o jogador, ia ser bem triste. Mas esse aqui ele tem alcance alto porque realmente ele tem um alcance maior, porque ele ataca de mais longe. E isso está no hitbox dele, no ataque dele mesmo. Então a diferença notável é realmente o alcance que eles podem ter diferentes, né? Uma outra coisa muito legal que a gente pode fazer de inimigo para inimigo é que a gente pode colocar combos diferentes neles. Se a gente vier aqui nesse inimigo aqui, ele tem combos, ele tem um número de combos diferentes, né? Ele tem 3 ataques de combo e os combos dele têm uma velocidade diferente da do outro. Então, se você quiser criar inimigos com velocidades diferentes de ataques e com mais combos e menos combos, você precisa clonar o objeto e criar um novo inimigo. Digamos que tu queria criar um inimigo com 10 ataques. Então você clona um desses inimigos aqui, você coloca então os ataques nele e fechou, né? O inimigo está praticamente pronto já, porque isso aqui está tudo bem encaminhado. Então outra coisa importante sobre isso, sobre os ataques deles, também são os hitboxes dos ataques. Então se a gente vier aqui no banco, né, que a gente criou, tem aqui o inimigo, cada um deles eles tem hitboxes diferentes. Tu vê, esse inimigo aqui, ele tem, voltando naquela parte do alcance, esse inimigo aqui ele tem aquele alcance baixo, porque ele realmente ele ataca aqui bem perto, né? Bem perto do corpo dele. Mas esse aqui ele tem um alcance maior, porque realmente o ataque dele vai lá longe, né? Então dá para ele ter um alcance maior. Então se você quiser criar um inimigo com alcance maior, por exemplo, um inimigo com lança, você coloca realmente os ataques dele com alcance bem alto, né? Tipo, realmente faz o sprite bem largo, para ter um ataque bem largo também. E você coloca aqui no hitbox o ataque direitinho e tenta achar no alcance, aqui na variável alcance, o valor direitinho do alcance que ele tem mesmo para o ataque chegar no jogador, para ele manter essa distância do jogador, né? Bom, essas são as diferenças notáveis entre os inimigos que fazem a gente precisar clonar eles, né? A gente precisa clonar o objeto porque se a gente quiser combos diferentes, alcance diferente e hitboxes diferentes, o objeto tem que ser diferente. Mas algumas coisas podem ser feitas no mesmo objeto. Por exemplo, se a gente quiser pegar esse inimigo aqui, ó, se a gente quiser clonar ele, dá para esses dois aqui serem diferentes, né? Porque a gente criou aqui a variável nome, né? Eles podem ter um nome diferente. Se a gente quiser colocar aqui um nome, já que tá aqui, colocar um nome diferente, a gente pode colocar. E também a vida, né? A gente pode mudar a vida de um para o outro. E isso não requer que você crie um inimigo novo. É só clonar o objeto e colocar a variável aqui, que de instância para instância ele pode ser diferente também. Tá bom? Uma coisa que não vale a pena você fazer, na verdade uma coisa que você não pode fazer, é você, por exemplo, pegar esse aqui, clonar e colocar o alcance dele maior. Isso aqui é ruim por 2 motivos. Primeiramente, isso aqui vai fazer com que o inimigo ataque de longe e que o ataque não vá acertar ele, né?
não vai acertar o jogador. Porque olha só, chegando aqui perto de mim, ó, ele mantém a distância, só que o ataque dele não alcança, porque o hitbox dele é pequeno, né? E também outra coisa é que isso adiciona aleatoriedade ao jogo, né? De uma maneira que o jogador não tem como prever. Vamos supor então que esse inimigo aqui, ele tem um ataque que acertaria se o alcance fosse esse aqui. Só que eles são iguais. Então se o teu jogador ele está jogando o jogo e ele se depara com esse inimigo aqui, ele nunca vai ter como saber qual é o alcance dele de fato, né? Se você colocar alcances diferentes para o mesmo inimigo. Certo? Isso vai criar uma bagunça, porque o jogador ele vai achar que sabe as regras do teu jogo, só que ele não sabe de verdade, porque tem essa coisa aleatória no meio. Então, o alcance realmente tu muda de objeto para objeto, tá bom? Assim como os combos de ataques, se o inimigo for o mesmo, ele tem que ter o mesmo combo, tem que ter o mesmo alcance e tudo mais, só muda realmente a vida e o nome. Então, se você quiser criar um novo inimigo com novos ataques, um novo alcance e tudo mais, você precisa então clonar o objeto, beleza? Bom, clonar o objeto também serve para te colocar valores diferentes nessa parte aqui. Ter um frame de colisão diferente, ter um dano maior, quem sabe você quiser criar uma versão mais forte desse inimigo aqui. Mesmo que eles são iguais, né, de certa forma, você vai precisar clonar o objeto, porque esse aqui vai ser um tipo de inimigo diferente que vai ter mais dano. Então tu vai precisar clonar o objeto para fazer com que possa colocar aqui no array o dano e tudo mais relacionado a ele, esse inimigo aí, tá bom? É uma coisa bem legal também, você pegar o inimigo e fazer uma versão mais forte dele. Porque isso adiciona ao gameplay do jogo e também vai fazer com que tu não tenha muito esforço. É só tu realmente mudar e colocar danos diferentes, velocidade diferente de ataque e tudo mais. Bom, isso aí é tranquilo, né? Essa parte aí de você ter que clonar inimigo, espero que tenha ficado bem claro. Por exemplo, então, se você quiser criar um inimigo novo que só mude em ataques, alcance e danos e frames de colisão. Você vai precisar então clonar o objeto. Dentro desse objeto novo, você vai ter que colocar as animações dele, colocar os hitboxes dele aqui no banco, né? Colocar os hitboxes do novo tipo de inimigo com o número dele na frente. Então, tipo 3, o próximo inimigo, né? Colocar o hitbox direitinho. Colocar o alcance desse inimigo e manter, né? Se você clonar o inimigo, se você copiar a instância dele, você vai ter que manter o mesmo alcance, tá? Porque isso vai adicionar aleatoriedade, vai ficar uma bagunça. E também você vai poder, se você quiser adicionar mais alterações que você pode fazer entre inimigos, é uma possibilidade também. Por exemplo, aqui na nossa IA do inimigo, o que ele está fazendo? Ele se move, ele ataca, e é isso aí, né? O que você poderia mudar dentro da mesma IA entre os inimigos? A gente mudou aqui o alcance dele, né? A gente colocou a variável de alcance que vai ser aqui e vai definir o alcance do ataque dele. Você poderia mudar também o alcance vertical dele. Esse alcance aqui, ó, que a gente volta aqui, que ele tem que estar a 2 pixels acima ou abaixo do jogador para poder atacar. Esse é o alcance horizontal dele, né? De profundidade. Horizontal não, vertical, perdão. Então, se você quiser criar um novo alcance desse tipo, você vai ter que criar uma nova variável e colocar aqui em cada inimigo que você quiser. Além disso, você vai ter que fazer uma maneira de desse valor pegar aqui, ó. Porque aqui também tem uma comparação de -2 e +2. Só que é com hitboxes, então você tem que adicionar essa variável no hitbox também. Beleza, e dentro da IA você pode fazer essa alteração ainda. Então se você quiser criar mais essa alteração que você pode fazer de inimigo para inimigo dentro da mesma IA, você pode fazer. Dentro da mesma IA ainda, a gente tem a velocidade do inimigo, né? Então aqui no for each, quando a gente bota para ele se mover, a gente seta o maximum speed dele aqui. Se você quiser fazer um inimigo mais lento, por exemplo, mais pesado, que segue a mesma IA, só que tem velocidade diferente, ataques mais lentos e tudo mais, você pode clonar o objeto, adicionar uma variável aqui no inimigo, que vai ser a velocidade dele, e colocar aqui, nesse coisa aqui, em vez de dar speed em número mesmo, você coloca a variável, porque assim ele vai pegar a variável de cada objeto específico. E além disso, você vai então entrar nesse inimigo novo e colocar ataques mais lentos, tá? Porque a velocidade da animação, ela conta muito. Você pode mexer aqui nos frames também para colocar uns lagzinhos em alguns frames e tudo mais. Mas a velocidade da animação, de ataque para ataque, muda muito. Porque vai chegar no frame de colisão mais rápido, se a animação for mais rápida. E também vai mudar de animação mais rápida. Então, tenha isso em mente quando for fazer inimigos mais lentos e mais rápidos. Se o inimigo for lento, é legal que ele tenha animações de ataque mais lentas para realmente fazer essa sensação de força que ele tem, né? E mudar o speed aqui então, coloca numa variável e bota o valor aqui, bem facinho.
pode colocar aqui o valor máximo e aqui o valor dividido por 2, para ficar mais fácil, para não ter que colocar duas variáveis. Beleza? Então, isso aí é outra coisa que você pode mudar dentro da mesma IA. Bom, essas são as minhas sugestões para você mudar dentro da mesma IA. Mas e se você quiser criar outra IA? Por exemplo, você não querer que esse inimigo novo que tu vai criar esteja aqui dentro desse objeto, dessa família aqui, e siga esses passos aqui de decisão timer e tudo mais. Você quer que ele tenha uma IA totalmente diferente. Bom, para esse caso você vai ter que fazer algumas divisões em famílias. Por exemplo, esse grupo inimigos aqui, ele vai deixar de ser inimigos. Ele vai ser o grupo da IA. Então vamos supor aqui que a gente coloca aqui o grupo IA básica. Aí digamos então que tu querer criar um novo inimigo que ele tenha uma IA complexa. Então você coloca esse objeto, vou pegar um objeto aleatório aqui, colocar. E esse aqui vai ser a IA complexa. Então agora você tem uma família diferente, que são inimigos que seguem a uma IA diferente. Então para você fazer essa IA diferente, você criaria um grupo e colocaria os objetos da IA diferente para fazer as ações, em vez dos objetos da IA anterior. Certo? Então esse inimigo novo, que tenha uma IA diferente desses aqui, ele não pode estar na mesma família. Porque se ele tiver, vai ter conflito entre as duas IAs, né? Ele vai querer seguir esse movimento aqui e ao mesmo tempo o outro movimento que tu criou. Então, tenha isso em mente, tá? Bom, claro que não é só isso, né? Porque esse grupo aqui, ele não é simplesmente o grupo da IA atualmente. Ele é o grupo realmente dos inimigos que tem todas as informações sobre os inimigos que todos eles têm. Que é vida, nome, hitstun, knockback e tudo mais. Então, se você quiser criar inimigos com IAs diferentes, você vai ter que criar famílias para as IAs. Então, uma família que vai envolver tudo. Uma família que vai ser a família dos inimigos. Certo? E essa aqui vai ser a família dos inimigos. Então, você vai ter a família das IAs, né, dividido pela família das IAs, e a família dos inimigos. Então, você referenciaria a família das IAs só nesses grupos aqui de IA. Por exemplo, aqui seria sempre IA básica, certo? Mas as coisas que envolvessem todos os inimigos, independente da IA, você referenciaria a esse grupo inimigos. Então, por exemplo, aqui nos knockback, no hitstun, no dano que ele leva, aqui no colisão com o jogador, aqui vai ter que ser tudo a família dos inimigos, para que ele não pegue somente uma IA, tá bom? Então você teria então famílias diferentes, né, para as IAs diferentes que você vai criar. Por exemplo, essa aqui é uma IA complexa que ela tem mais decisões e mais movimentação. Então os inimigos aqui tem que estar nessa família aqui. Só que ele também tem que estar nessa família aqui, porque ele vai ter que respeitar as coisas de todos os inimigos, que todos eles têm. Então muitas variáveis aqui, dessa família aqui, a gente colocaria na outra. Por exemplo, aqui o combo. A combo pode ser dessa IA básica, né? Pode ser que a outra IA não tenha combos. Mas, por exemplo, decisão, quer dizer, pelo menos vida máxima, nome, knockback, hitstun, tipo inimigo, alcance, isso aqui pode ser tudo da família inimigos, né? Porque para ele fazer isso aqui, por exemplo, subtrair a vida do inimigo, você tem que ter a variável vida ali na família de inimigos, tá bom? Bom, isso é realmente alguns exemplos que eu quero dar para vocês de como fazer novas IAs, de como fazer novas IAs dentro de mesma família e também em famílias diferentes, porque isso é uma coisa importante se você quiser criar IAs diferentes para o seu jogo. Por exemplo, chefes, eles provavelmente têm IAs diferentes, então é importante colocar numa família diferente, ou talvez nem em família, realmente só o objeto à parte ter essa IA. Então, se você quiser fazer isso, se você pensa que você vai fazer IAs diferentes, eu já recomendo que você faça essa divisão. Nesse grupo aqui, com esses inimigos, você coloca a IA básica, ou a IA, sei lá, IA lutador, ou algo do tipo, e colocar aqui, realmente, só as variáveis que são fixas para IA. Então, você vai criar uma nova família, que é a família de inimigos, que vai ter as variáveis sobre os inimigos, que é dano, quer dizer, sobre vida, sobre hitstun, knockback, coisas que todos os inimigos têm, todos devem ter, independente da IA, tá bom? Bom, espero ter sido claro. Tá? Espero que tenha sido claro. Se ficou alguma dúvida aí, comenta aí embaixo. Se tiver alguma sugestão. Se tiver alguma sugestão sobre meu cabelo, não sei se eu vou aceitar a sugestão, mas se quiser falar alguma coisa. Se quiser comentar, qualquer coisa aí que você comentar, pode comentar. Então a parte de inimigos aí fechou. Beleza? Então a gente vai prosseguir agora para outras partes do nosso jogo Beat'em Up.
Então, valeu por assistir e até mais.